Meus caros amigos, minhas queridas amigas de Petrópolis, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma alegria poder participar desse encontro de almas hoje. Nós estamos recolhidos dentro dos nossos lares, mas não estamos distantes, porque podemos conversar, podemos estudar o Evangelho de Jesus na ótica da veneranda doutrina espírita. Falamos de Niterói para Petrópolis, pertinho, e hoje queremos conversar sobre um tema bastante sugestivo que a Josi passou para a gente, que é o nosso anjo de guarda. Eu poderia ficar aqui falando sobre o anjo de guarda, fazendo uma palestra, mas eu quero fazer uma conversa fraterna com cada um de vocês. Se tiverem o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na sua última parte, que muitas pessoas nem se dão conta de que essa parte existe, a parte que Kardec dedica às preces, lá no capítulo 28, item 11. Se tiverem, podem me acompanhar. Porque Kardec também trata do nosso anjo de guarda no Livro dos Espíritos, nas questões de 489 a 521, que eu deixo como tarefa de casa, porque hoje nós vamos fazer diferente. Antes de cada prece, Kardec faz uma explicação sobre o tema que vai ser proposto. E é um fato muito curioso. Por que Kardec coloca no final do Evangelho segundo o Espiritismo todo um capítulo dedicado às preces? E uma vez, Haroldo Dutra Dias, que particularmente é um grande amigo, é um grande expoente da oratória espírita, ele foi até um estudioso francês, um estudioso da língua hebraica, um estudioso da cultura hebraica e também da religião hebraica, e perguntou: por que vocês escrevem vários livros sobre preces em hebraico? E Pierre Lenhard, o nome desse educador, o nome desse filósofo, respondeu assim: porque nós oramos conforme nós acreditamos. E fazendo uma ponte para o Espiritismo, Kardec igualmente escreveu todo um capítulo sobre preces, porque nós oramos da forma que nós acreditamos. Daí, antes de propor efetivamente a prece, ele explica não somente a forma como devemos nos direcionar a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, mas faz um preâmbulo do que aquele instituto representa para cada um de nós. É uma verdadeira aula do codificador do Espiritismo. Então, quem estiver com o seu evangelho à mão, pode pegar o livro e vamos juntos. Um verdadeiro estudo dirigido. Porque no item 11, o codificador nos fala assim: aos anjos da guarda e aos espíritos protetores. Eu prometo que não vou ficar só lendo. Vou fazer interações e nós podemos, ao final, se ficar alguma dúvida, vocês fazem as perguntas, e se estiver ao nosso alcance, nós vamos responder. Todos nós temos, desde o nascimento, um espírito bom que se ligou a nós e nos tomou sob a sua proteção. Olha o que Kardec já nos coloca na primeira frase. Todos nós temos um espírito bom que nos tomou desde o nascimento, e é bem verdade que nos tomou antes e que nos guia durante toda a nossa vida, protegendo-nos, guiando-nos, amparando-nos nos dias da existência. Nós chamamos esse espírito anjo de guarda, mentor, espírito protetor, o nome pouco importa. O que precisamos saber é que não estamos ao léu. Todos nós temos alguém efetivamente ao nosso lado para nos guiar nos dias da existência. E há aqui um detalhe muito importante que devemos trazer para o nosso estudo. Temos um espírito superior. E o que isso quer dizer? Que não é um espírito da mesma envergadura nossa. E ampliando os nossos estudos, no Livro dos Espíritos, que estão 100 e seguintes, Kardec nos fala de 3 classes de espíritos: os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. E eu pergunto para vocês assim: vocês sabem em qual classe de espíritos nós nos encontramos? Eu vou dar algumas dicas. Os espíritos imperfeitos são aqueles em que predomina a materialidade em detrimento da espiritualidade. Os espíritos bons é o contrário. Quando predominam os aspectos morais em desfavor dos aspectos materiais. E os espíritos puros já não têm mais qualquer apego à materialidade, às coisas do mundo, porque já fizeram o seu carreiro libertador e estão depurados. Bom,
Eu sei que ainda não conseguimos nos identificar com uma dessas três classes. Já nos demos conta que não somos espíritos puros. Mas, Rafael, estamos na classe dos espíritos bons ou dos espíritos imperfeitos? E agora eu vou trazer algo que nós podemos, com certeza, nos inserir em uma. Porque os espíritos imperfeitos são aqueles em que ainda estão presentes o orgulho, o egoísmo, a concupiscência, a impaciência. Já os espíritos bons conseguiram superar essas dificuldades. Agora ficou fácil. Em qual classe de espíritos nós estamos? Na dos espíritos imperfeitos. E por essa razão estamos num mundo de provas e expiações, num período de transição planetária, caminhando para um mundo de regeneração. E por que você fez todo esse preâmbulo, Rafael? Porque notem, se Kardec nos diz que o nosso anjo de guarda é um espírito superior a nós, esse espírito ou é um espírito bom ou é um espírito puro, porque ele não vai ser um espírito imperfeito como nós. Ou seja, todos nós temos um anjo de guarda, um mentor, alguém que se responsabiliza pela nossa encarnação desde antes de nós nascermos, porque ajudou a programar a nossa existência e que está numa classe superior à nossa. Podemos continuar? Desempenha junto a nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Notem a comparação que Kardec faz. Nosso anjo de guarda é tal qual um pai, porque nós temos o nosso pai do mundo, que é alguém que vela por nós, alguém que, mesmo que não tenha as qualidades morais que nós esperávamos que tivesse, pelo menos uma coisa de nobre ele com certeza fez. Nos deixou nascer, nos deixou vir aos dias da existência. Mas o anjo de guarda se assemelha a um pai bom que está constantemente ao nosso lado. E esse pai que está ao nosso lado, ele respeita uma coisa em nós chamada nosso livre-arbítrio. Quer dizer que ele nos direciona, ele nos induz ao bom caminho, ele nos dá orientações, mas ele não age através de nós. Ele não pega das nossas mãos para que deixemos de fazer coisas erradas. E por que é sempre importante fazer essa consideração? Porque nós temos a livre disposição dos nossos atos. Porque nós sabemos que a semeadura é livre, mas a colheita é necessária. Nenhum anjo de guarda, por mais que nos aconselhe, vai nos impedir de fazer o mal. Ele vai estar, não haja dessa forma. Não caminhe por essa via, mas se nós quisermos, nós vamos. Então, qual é a proposta para cada um de nós? Aprender a estar próximo do nosso anjo de guarda, porque ele nunca se afasta de nós. Aprender a ouvir o nosso anjo de guarda, porque ele sempre fala com nós, através das intuições, através dos pressentimentos, através daquelas sensações que nós temos e muitas vezes nós não sabemos de onde vem. É do nosso bom anjo que não se afasta de nós. E vamos seguir. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. Olha a relação do nosso anjo de guarda para conosco. Se vamos pelo caminho do erro, ele respeita, mas ele sente-se entristecido. Se vamos para o caminho do acerto, se ouvimos a sua voz, ele se sente feliz, porque nós estamos crescendo. O nosso anjo de guarda, muitas vezes, é aquele que do plano espiritual, antes de nós reencarnarmos, ele vai diante a providência divina e assina uma promissória por cada um de nós. Agora o Rafael vai. E eu vou estar ao lado dele de todos os instantes. Agora ele reencontra-se com Jesus. Agora ele vai frequentar o grupo espírita dos humildes lá em Petrópolis e vai caminhar pelos bons caminhos. É esse o nosso anjo de guarda. E sigamos. Seu nome pouco importa, pois pode acontecer que ele não tenha nome conhecido na terra.
Invocamo-lo, então, como nosso anjo da guarda, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que nos inspira a mais viva e particular simpatia. Ou seja, qual o nome do seu anjo de guarda? Qual o nome do meu espírito protetor, do meu mentor? Diz-nos Kardec que isso pouco importa. E nos diz ainda mais, que nós podemos chamá-lo sobre qualquer nome. Se gostamos de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, se gostamos de um espírito que nos seja caro, que chamemos por esse espírito, e na impossibilidade desse espírito vir nos assistir, vir nos socorrer, o nosso anjo de guarda estará sempre presente. Se ele chama Antônio, se ele chama José, isso não tem importância. O importante é que ele está sempre ao nosso lado. E nós podemos contar com ele. E sigamos. Além do nosso anjo da guarda, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e benevolentes. São parentes ou amigos, ou algumas vezes, pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos, intervindo muitas vezes nos atos da nossa vida. E aqui Kardec nos permite fazer uma dicotomia. Nós temos o nosso anjo de guarda, que se responsabiliza pela nossa existência e está sempre conosco, mas nós temos outros espíritos nobres ao nosso lado. Temos os nossos espíritos familiares, porventura, um pai querido, um tio querido, um amigo com o qual convivemos durante muito tempo. Essas pessoas se perdem de nós? Com certeza não. São espíritos familiares que, da erraticidade do plano espiritual, continuam vibrando conosco, continuam torcendo por nós e através do pensamento, porque a linguagem espiritual é a linguagem do pensamento, eles se mantêm próximo a nós. Temos, então, para dar um exemplo, para ficar mais factível, quem era o anjo da guarda de Francisco Cândido Xavier? O benfeitor Emmanuel, mas ele tinha outros espíritos amigos, outros espíritos familiares, Meimei, André Luiz, o espírito de Sheila, o espírito de José Grosso, para nós termos ideia de como Paulo asseverou na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, todos nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, por uma nuvem de espíritos que sintonizam conosco, sendo que um deles é o nosso anjo de guarda. Outros podem ser espíritos que se vinculam através das redes da obsessão, mas muitos são espíritos familiares, espíritos amigos que estão do nosso lado, torcendo e vibrando conosco. Vamos em frente? Espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa analogia de gostos e de pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações que os atraem. E aqui Kardec abre um outro flanco, porque se temos o nosso anjo de guarda, que é sempre superior e quer o nosso bem, que respeita o nosso livre-arbítrio, que respeita quando ele nos diz coisas nobres, mas nós queremos ir para o mau caminho, temos também uma outra faixa de espíritos que sintonizam com a nossa matéria mental. O que isso quer dizer? Se eu vibro na faixa da impaciência, se eu vibro na faixa do orgulho, se eu vibro na faixa do egoísmo, com que tipo de espírito eu estarei sintonizando? Nasce daí um fenômeno chamado por obsessão. Porque muitas pessoas acham que obsessão é tão somente a ação persistente de um espírito mau sobre o outro num processo de vingança, num processo de perseguição por danos havidos em existências passadas. Não somente isso. A obsessão nasce muitas vezes porque duas mentes se sintonizam, e eu vou usar de uma linguagem musical, no mesmo diapasão. Por exemplo, e eu aqui não faço julgamento de quem quer que seja, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Se eu me valho do vício do fumo, ou do vício do alcoólico, que tipo de espírito vai sintonizar comigo? Se eu tenho o orgulho exacerbado, se eu tenho o egoísmo que exalta a minha personalidade,
que tipo de espírito vai sintonizar comigo. O fenômeno da obsessão, ele nasce porque existe em nós flancos morais. Não devemos, por essa razão, responsabilizar os espíritos, mas devemos nos melhorar, nos tornar pessoas melhores e ajustar a nossa forma de pensar, ajustar a nossa forma de agir no mundo para que possamos lograr, adquirir novas companhias espirituais. Sigamos, porque senão a gente fica até o final do nosso encontro, do nosso estudo dirigido, numa única frase. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de tantas portas abertas, que lhes dão acesso à nossa alma. Há os que se agarram a nós como uma presa, mas que se afastam quando se reconhecem impotentes para lutar contra a nossa vontade. E uma pergunta eu faço para vocês nesse instante. Quando a gente está indo pelo mau caminho, quando a gente resolve fazer ouvidos moucos ao nosso anjo de guarda, ele se afasta de nós? Não. Ele não se afasta de nós nunca, mas ele se sente entristecido e dá margem ao nosso livre-arbítrio. O que acontece é que nós sintonizamos com espíritos que não são espíritos elevados, que vão explorar a nossa vontade para objetivos que não são nobres. Mas, um pouco mais distante, querendo se aproximar, permanece o nosso anjo de guarda, nos mandando bons pensamentos, aproveitando de cada prece, aproveitando de cada iniciativa nossa no bem para poder retornar. E é bom nós fazermos essa consideração para saber que o Espírito é responsável por nós, mesmo nos dias da obsessão, mesmo nos dias que nós escolhemos o caminho menos acertado, ele não se afasta de nós. Sigamos. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo de guarda, e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro acreditar que temos forçosamente um gênio mau ao nosso lado para contrabalançar as influências. Os espíritos maus comparecem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, seja pela nossa fraqueza, seja pela negligência, em seguirmos as aspirações dos espíritos bons. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos espíritos bons e que depende de nós o afastamento dos maus. Sendo o homem, por suas imperfeições, a causa primeira das misérias que o afligem, ele é, na maioria das vezes, o seu próprio gênio mau. E aqui a gente poderia ficar até amanhã conversando só sobre esse trecho. Vocês lembram dos desenhos de antigamente? Vocês se lembram que parecia que cada personagem dos desenhos, ele tinha um gênio bom, um anjo de guarda e um gênio mau? E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: será que cada um de nós tem um anjo protetor e um espírito obsessor ao mesmo tempo, dizendo assim, vai por aqui, e o outro vai por ali? Agride essa pessoa e o outro abraça essa pessoa, perdoa. Será que nós estamos durante todo o tempo numa balança, pendendo um para o lado ou pendendo por outro? O Espiritismo, que é a doutrina que nos liberta, que abre novos horizontes, que nos recomenda o estudo, nos diz que não. Nós temos um anjo de guarda. Nós nascemos por um compromisso de amor. Espíritos maus, obsessores, espíritos que ainda não se despertaram para o bem, se aproximam de nós porque nós demos brechas para ele. Porque nós, pelo nosso mal proceder, abrimos aquilo que o companheiro José Raul Teixeira chama de flanco moral, permitindo que eles se aproximem. Só existe a presença de um espírito mau porque existe em mim uma imperfeição. E se ele se aproxima, não adianta eu querer afastá-lo com palavras sacramentais ou com gestos dogmáticos. Eu tenho que combater em minha imperfeição, porque grande parte das vezes é a transformação moral que me liberta
das obsessões. Daí, nós devemos ter em mente que temos o nosso anjo da guarda nos impulsionando ao bem, mas não temos aqueles obsessores durante todo o tempo nos impulsionando ao mal, como se vivêssemos num eterno duelo mal e bem. Só existe o mal exterior, porque o mal ainda está em nós. É muito importante que nós gravemos isso e sigamos em frente aqui com a nossa leitura. A prece aos anjos de guarda e aos espíritos protetores deve ter por objetivo solicitar a intercessão deles junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões, bem como a sua assistência nas necessidades da vida. Meus amigos, terminando aqui a explicação de Kardec, ele nos diz que, durante todo o tempo, que possamos pedir o auxílio do nosso anjo de guarda. Possamos orar ao anjo de guarda, pedindo que permaneça conosco, que nos proteja, que nos auxilie e não nos deixe cair na tentação do homem velho, cair naquela tentação que muitas vezes nos chega à cabeça. Ai, que vontade de fazer isso. Ai, que vontade de fazer aquilo. E muitas vezes nós dizemos assim, a carne é fraca. Não, a carne não é fraca. O espírito, que somos nós, porque somos espíritos imortais, muitas vezes é que se enfraquece, porque ainda não se estruturou no bem. Aprendamos a conversar com o nosso anjo de guarda, escutá-lo. Como isso, Rafael? Silenciando, concentrando, e se ele não pode falar diretamente com cada um de nós, nós possamos auscultar-lhe os pensamentos, através de uma boa vibração, através de um bom sentimento, através daquele clique que muitas vezes, puxa, que boa ideia que eu tive, e que muitos de nós dizemos assim, isso é obra da sorte. Isso foi um insight que eu tive utilizando-se de um termo do marketing, do comércio. Não é um insight, gente, é uma inspiração do anjo de guarda. Façamos a nossa prece pela manhã. Até os 18 anos de idade eu era católico e aprendi com a minha mãe e ainda hoje ensino a minha filha de 1 ano e 9 meses a oração do Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Mas converse com essa pessoa que está ao nosso lado. Fale com as próprias palavras, mas una-se a ele. Eu queria, de início, nessa primeira parte da nossa palestra, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora eu vou começar a contar alguns causos espíritas, porque senão, se ficar somente aqui no livro, vocês podem começar a dormir, porque não estão no centro, não estão interagindo diretamente comigo. Eu quero contar alguns casos do meu anjo de guarda e depois de alguns anjos de guarda conhecidos. Como já está em algumas palestras minhas pela internet, eu tive uma juventude bem tumultuada. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque senão eu fico de fato até amanhã. E quando eu contava 18 anos de idade, era um jovem muito problemático, muitos transtornos mentais, passando em frente ao grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, na minha saudosa Itapiruna, porque eu sou de Niterói, mas nascida em Itapiruna, eu olhei para aquele grupo e uma voz me veio na cabeça assim, entra, meu filho. Sabe aquela voz que a gente, puxa vida, que voz é essa? Hoje eu sei que é a voz do meu anjo de guarda. E eu pensei, entro ou não entro? Porque minha mãe era católica, ia à missa todos os domingos. Não posso entrar aí, porque se eu entrar, alguém vai contar para ela. E como ela não gostava do espiritismo, se alguém contasse para ela, eu vou dizer como as pessoas dizem, eu estava frito. Mas a voz tornou a dizer, entra, meu filho. E eu olhei mais uma vez e fiquei igual o personagem do Zorra Total. Conhecem o Flávio Silvino, aquele personagem que cantava assim, pezinho para frente, pezinho para trás, pezinho para frente, e eu coloquei o pezinho para frente, entrei, não saí nunca mais. Graças a Deus eu escutei o meu anjo de guarda. Ele tolheu o meu livre-arbítrio? Não. Eu podia ter continuado seguindo na rua, podia ser católico até hoje, mas eu digo uma coisa para vocês.
Se eu não tivesse ouvido o meu anjo de guarda e entrado na casa espírita, hoje eu poderia estar em dois lugares. Ou um hospital psiquiátrico, porque eu estava num processo obsessivo muito forte, que já se engrava ao mal psiquiátrico, ou poderia estar num cemitério. Que bom que eu entrei. O fato é que depois que eu entrei, eu consegui me casar, consegui passar num concurso, comecei a trabalhar no Banco do Brasil, onde estou até hoje, e o Banco do Brasil me transferiu para Niterói. E de Niterói eu vim parar em Campos dos Goytacazes, até depois retornar para Niterói. Mas um dia eu conto a minha história como um todo. Quando eu estava em Campos dos Goytacazes, eu fui chamado interiormente para um trabalho que se realizava no Hospital Psiquiátrico e Abrigo João Viana. Eu sentia que algo me chamava a trabalhar com aqueles que nós consideramos os doidos, os malucos. E quando eu trabalhava lá com eles, eu me dei conta de que malucos somos todos nós. De perto, como diz a música do popular, ninguém é normal. E me dei conta ainda mais que existem os que são problemáticos da parte de dentro e os que têm problemas e vivem em sociedade passando por equilibrados. E quando eu estava lá fazendo aquele trabalho assistencial, um dia uma das pessoas da casa espírita chegou até mim e disse assim: Rafael, você interage tão bem com os nossos amigos aqui do hospital psiquiátrico. E eu pensei assim: será que ela está achando que eu devo ficar aqui? Olha como a gente tem uns pensamentos equivocados de vez em quando. Meu filho, eu queria que você falasse para eles. E eu pensei: eu falar para eles? Não. Eu não falo, mas eu não dei a resposta na hora. Eu prometi pensar. E indo para minha casa, em Campos dos Goytacazes, eu deitei a cabeça no travesseiro e pensei: falar? Eu vou ligar para ela agora, porque eu não abro a minha boca. Eu sou muito tímido, eu não consigo falar um A com as pessoas. E aquela mesma voz, quando eu passava em frente ao grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, em Itapiruna, e me mandou entrar, ela apareceu de novo e disse assim: meu filho, nós vamos falar. Quem vai falar? Você vai falar. E até aquela época eu não sabia que voz era aquela, se era uma voz da minha cabeça, da onde surgia aquela voz. Depois eu descobri que era o meu anjo de guarda. Eu vou falar? Nós vamos falar. E vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre Francisco de Assis. E eu comecei a ler sobre Francisco de Assis, comecei a anotar sobre Francisco de Assis, e o fato é que eu falei com o pessoal do hospital psiquiátrico, e ao final eles vieram até mim: nossa, como você fala bem. Bom, eu acho que eles fizeram aquilo para me agradar. O certo é que se hoje eu estou conversando com vocês aqui, falando sobre o Espiritismo, estudando o Evangelho de Jesus, é porque eu escutei o conselho de um anjo de guarda. Mas, como eu contava para vocês anteriormente, retornei para Niterói. E a vida em Niterói não foi fácil. Já disse que eu tinha alguns probleminhas obsessivos e também psiquiátricos, e comecei a cair no chão e receber vale ambulância da agência do Banco do Brasil, onde me encontrava. E um dia o gerente virou e falou assim: olha, eu não te levo para o hospital mais, porque você cai, chega lá e melhora tudo. Eu não sei que tipo de doença você tem. Para mim, você deve ou estar fingindo, ou tem algo muito grave que nenhum médico descobre. Por certo, um dia, eu saindo já uma tarde, uma quarta-feira à tarde, da agência do Banco do Brasil, onde eu trabalhava aqui em Niterói, a mesma voz que falou comigo em Itapiruna, que falou comigo em Campos dos Goytacazes, agora falou em Niterói: meu filho, vamos caminhar. E eu caminhava. Caminhei pela praia, entrei por alguns bairros aqui em Niterói, e eu falei: nossa, que caminhada comprida. Já suava as bagas, ficava à noite, uns lugares assim, um tanto quanto ermos. Continue a caminhada. E eu fui caminhando. Num determinado momento eu olhei: Sociedade Espírita Fraternidade. Agora entra, meu filho. Ah, vou entrar. Entra, meu filho. Você chegou na hora da palestra. 8 horas da noite de uma quarta-feira. E quando eu olho, eu vejo um homem da cor negra, uma cor bela, 2 olhos verdes, tal qual 2 esmeraldas, falando sobre felicidade.
Todos os cabelos do meu corpo se arrepiaram. Parecia que eu já conhecia aquele homem há muitas vidas. E ao final da palestra eu fui falar com ele e disse assim: olha, eu me encantei por esta casa, eu me encantei por você. E ele: nós estávamos te esperando. Porque aqui você vai se reencontrar com Jesus. Mas antes de eu te dar qualquer detalhe adicional, trabalhe, meu filho. Eu trabalhar, mas trabalhar em quê? Trabalhar em tudo. Trabalhe lavando panela no nosso trabalho assistencial de domingo. Trabalhe na nossa livraria, catalogue os livros, leia os livros para poder vender, porque lendo os livros você fica mais conhecido da doutrina que hoje te ajuda a caminhada. E eu comecei. Trabalhava um pouquinho aqui, trabalhava um pouquinho ali. Alguns meses depois, o benfeitor espiritual da casa e anjo de guarda, José Raul Teixeira, de nome Camilo, manda uma carta para mim dizendo assim: meu filho, você veio até nós para iniciar a educação de sua mediunidade. E o dirigente da reunião mediúnica me chama para participar da reunião mediúnica. Como foi difícil, porque eu era ainda um neófito no espiritismo e já tive que estudar, que trabalhar e que participar das reuniões mediúnicas. Então, a mesma voz que falou comigo em Itapiruna, falou comigo em Campos, agora me levava até a Sociedade Espírita Fraternidade, me mostrando José Raul Teixeira, e depois o anjo de guarda de José Raul Teixeira me chama para descobrir o médium que eu era e para poder, como médium, saber que eu não tinha nenhuma especialidade, nem era alguém com destaque, mas deveria trabalhar no bem, sem reclamar, sem perguntar até quando, sem pretextar qualquer tipo de dificuldade. E estou lá até hoje, agradecendo a esse anjo de guarda, agradecendo a Camilo, o anjo de guarda de José Raul Teixeira, e hoje conversando com cada um de vocês. Estudem o Espiritismo, acolham essa doutrina nas vidas de vocês e aprendam a ouvir o vosso anjo de guarda. Ah, Rafael, mas você é médium, você escutou a voz, eu não escuto nem ventania que soa alto do lado de fora da janela. Escuta sim. As pessoas, às vezes, pensam que só médium conversa com o anjo de guarda, que só médium ostensivo, porque médium, na acepção da palavra, todos nós somos, conforme o capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Mas mesmo que não, os que não têm a ostensividade da mediunidade, podem sentir o seu anjo de guarda. Podem, diante de uma dificuldade da vida, diante de algo que demanda um certo cuidado para ser tomado, pensar, ligar-se a ele e perguntar: por onde devo seguir? Por onde devo caminhar? Mas como conversar com ele? Oração, concentração, vincular-se aos ideais nobres, aos altiplanos da vida. Nós não precisamos agir de chofre ou de supetão. Eu não preciso decidir nada de imediato, até porque quando agimos no ímpeto da emoção, quando agimos no ímpeto de querer decidir, de querer tomar uma forra ou tirar uma satisfação com alguém, muitas vezes não ouvimos o nosso anjo de guarda. Porque a primeira ideação, a primeira raiva que às vezes nos vem é o nosso homem velho que grita: apacentar o espírito, tomar a água da paz, às vezes deixar para tomar a decisão no dia seguinte, porque quando nos desprendemos no carreiro do sono, o nosso espírito parcialmente liberto entra-se em contato com o nosso anjo de guarda. Então, vinculemo-nos a ele, como dois grandes médiuns que vincularam-se a dois anjos de guarda. Refiro-me a Divaldo Pereira Franco, refiro-me a Francisco Cândido Xavier, e me permitam contar histórias dos anjos de guarda desses dois medianeiros. Porque vocês sabem, Divaldo Pereira Franco tinha como anjo de guarda a benfeitora Joana de Ângeles. E ele sempre diz em suas palestras da seguinte forma: quem tem anjo de guarda, mulher, e mulher que foi freira, sai de baixo. Porque o papo é outro. Porque quando a gente
acha que está no caminho certo. Porque quando a gente acha que está abafando, ela chega e diz assim: Divaldo, o que se passa? E nós temos que abaixar a voz, porque estamos incorrendo em algo que não é o melhor caminho. E uma situação pode revelar a vocês o que é ou quem representa Joana de Ângeles na vida de Divaldo. Uma certa ocasião, ele contou isso numa palestra, relembrando que um dia, ao final de um dia, ele já estava indo dormir e foi orar. E a sua oração se dava mais ou menos assim: eu agradeço, Senhor, por tudo de bom que eu recebi. Eu agradeço pela bênção do lar. Eu agradeço, Senhor, porque nada me falta. E apareceu Joana de Ângeles. E ele: minha irmã, eu já vou dormir. Eu preciso agora repousar um pouco. Não, Divaldo, eu não vou te convocar para nenhum trabalho, mas eu preciso que você retifique a sua forma de orar. Mas por quê, minha irmã? Será que até orando eu não estou agindo bem? Não, eu quero te fazer uma proposta. Você está agradecendo tão somente pelas coisas boas que você recebeu. E eu quero que a partir de hoje você também agradeça por todas as coisas ruins que te deixaram de acontecer e agradeça pelas coisas ruins que efetivamente te aconteceram. Mas como isso, minha irmã? Você quer agora que eu seja um masoquista? Alguém que goste de sofrer? Não. Eu quero que você entenda aquilo que o apóstolo Paulo nos disse na sua primeira epístola aos Tessalonicenses: em tudo dai graças. Porque quando oramos ao Criador da vida, agradecendo pelas coisas boas que ele nos deu, nós nos esquecemos das coisas ruins que nos foram evitadas. Já pararam para pensar, quando estamos numa pandemia do coronavírus, e que muitos estão aí se relacionando com Deus, como quem escreve uma carta para o Procon reclamando: ó Deus, por que você deixou essa pandemia vir ao mundo? Essa pandemia matar não, desencarnar tanta gente. Já se deram conta que a providência poderia ser ainda mais difícil, e hoje nós temos algo que se traduz para nós como uma providência menos ácida. Já parou para pensar que poderia ser uma guerra, uma catástrofe social, ou algo que nos mobilizasse de uma forma ainda mais sintomática? Parem para refletir. Estamos todo dentro dos nossos lares. Nós temos as redes sociais, nós podemos nos comunicar como foi há 100 anos atrás. Na época da pandemia da gripe espanhola, não tinha WhatsApp, não tinha televisão. As pessoas, para se comunicar uma com as outras, mandavam cartas que demoravam um século para chegar. Então, veja, a dificuldade que nós temos hoje, ela ainda está amainada se sopesarmos o quanto temos agredido as leis da vida, o quanto nós temos sido rudes, orgulhosos, egoístas. E tudo isso chega até nós, conforme a questão 737 do Livro dos Espíritos, para nos melhorar, para que nós nos transformemos moralmente. Então, agradeçamos até mesmo pela pandemia do coronavírus. É difícil, mas é possível, pois poderia vir ainda algo mais gravoso. E Joana de Ângeles, dizendo a Divaldo Pereira Franco, ainda faz uma outra consideração. E eu te peço agora, meu filho, que você também ore agradecendo por tudo que você considera de ruim que te aconteceu. Mas, minha irmã, meu filho, reflexione. Muitas pessoas oram a Deus reclamando porque machucaram o dedo. Mas, às vezes, a programação, que não é uma programação assim, tão dura quanto as pessoas pensam, era que a pessoa machucasse o braço. E ela machucou tão só o dedo. Então, agradeçam sempre. Agradeça a Deus pelo bem que te aconteceu, pelo mal que deixou de acontecer e pelo mal que efetivamente aconteceu. Porque é pelo mal, porque é pelas coisas que nós achamos negativas, que nós nos vinculamos a Jesus, que nós aformoseamos o nosso espírito. Esta é Joana de Ângeles. O nosso tempo
caminha, e nós já estamos quase no final da nossa conversa. O nosso bom anjo, então, é alguém que está ao nosso lado pedindo: em tudo dai graças. E eu quero contar uma história também do bom anjo de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, que foi também um religioso e que tinha um relacionamento com Francisco Cândido Xavier, um relacionamento assim, amistoso, mas que corrigia, um relacionamento que sabia ditar o rumo que ele deveria tomar. E uma vez, Francisco, o Chico Xavier, estava num processo de dor muito intenso. E ele resolveu ir até Emmanuel e disse assim: Emmanuel, você sabe que eu gosto de você, não sabe? E Emmanuel: Chico, todas as vezes que você vem até mim com essa história de que gosta de mim, com essa voz mineira, essa voz macia, você vai me pedir algo. Desembucha, Chico, pode pedir. Eu estou passando uma dor muito intensa. Você poderia levar um pedido meu à Maria Santíssima? Chico, você não é mole não, hein? Tanto espírito para você fazer esse pedido, tanto espírito trabalhando com você todos os dias, e você quer pedir logo à mãe de Jesus? Você vai ou não vai fazer o meu pedido? Anote aí no papelzinho. E Chico anotou. E Emmanuel disse: olha, eu não consigo ir diretamente a Maria Santíssima, mas eu posso levar a Paulo de Tarso, que levará a João Evangelista, que levará a Maria Santíssima. E assim foi feito. Quando o Chico já tinha até esquecido da dor, do problema, Emmanuel veio com a resposta. E a resposta, quando levada a Chico Xavier, ele ficou feliz, mas quando recebeu o que efetivamente a mãe de Jesus disse, ele ficou um tanto quanto frustrado, porque veio escrito no bilhete: Chico, a mãe de Jesus manda dizer que isso que você está sentindo e passando também passa. Isso também passa. Ou seja, cada uma das nossas dores, cada uma das nossas dificuldades, cada um dos nossos enfrentamentos são transitórios, são temporários. Quando então nos relacionamos com o nosso anjo de guarda, não peçamos a ele que nos tire o problema, que nos tire a dificuldade, mas peçamos a ele: permaneça ao nosso lado. Dai-nos força para seguir em frente, porque a dificuldade é muita, mas com você, meu anjo de guarda, com você, Jesus, eu conseguirei seguir em frente. Eu deixo aqui um tempo agora, porque a Josi me pediu, para responder algumas perguntas, algumas considerações, para bater um papo com vocês. Se não tiver, a gente segue, porque ainda temos mais 10 minutos. Temos algumas perguntas aí, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha, que eu acho que ninguém fez pergunta, não. Eles fizeram comentários. Essa é minha mãe. Ela falou: não esquecer de agradecer. Importante é sempre se lembrar, não pelo bem que recebemos, mas tanto também pelo mal evitado. Isso. Então, comentado, né? Beijo, dona Tereza. Satisfação em conhecê-la. A Joelma também comentou: seu testemunho nos incentiva a ficarmos mais atentos. Obrigada. Aí também a Cineide também falou que a sua caminhada é muito bela, né? Que você aceitou. E a Maria Luísa também comentou: nossos anjos que nos ajudam nas horas difíceis, né? Bom, acho que agora é só comentário mesmo, não teve pergunta não, mas se o pessoal ainda tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Mas pode prosseguir então, Rafael. Vamos prosseguir, porque ainda temos mais 10 minutos, e tempo é ouro para falar em Jesus. Pessoal, eu quero terminar as nossas reflexões contando uma história de um anjo de guarda, que pode ser a história minha, de cada um de vocês que me ouvem nesse instante. Porque um homem que carregava uma cruz muito pesada, e ele, olhando para as cruzes que estavam ao lado da dele, percebeu: puxa vida, essa cruz minha está muito grande, ela está muito pesada. E nós temos o mau hábito de comparar as nossas dificuldades com as dificuldades dos outros, sempre achando que a nossa dificuldade é maior que a do vizinho. Na verdade, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. E ele resolve fazer uma oração para o anjo de guarda: meu anjo de guarda, meu espírito protetor,
venha até mim. E ao invés de pedir para ajudar a carregar a cruz, porque todos nós temos a cruz de acordo com as nossas dificuldades e de acordo com as nossas possibilidades, ele resolveu pedir ao anjo de guarda. Não dá para diminuir um pouquinho essa cruz, não? Se diminuir, com certeza, eu vou ficar mais ágil, eu vou ficar mais aprumado e conseguirei seguir melhor em frente. E ele foi. A cruz foi diminuída. O anjo respondeu: olha, eu não aconselho a diminuir a cruz, mas se é o seu desejo, assim façamos. Caminhando mais um pouco, nossa, continua pesada. Eu ainda não dou conta, mas eu tenho um amigo fiel. Eu tenho um anjo de guarda que não vai me faltar. E faz a oração mais uma vez. Meu anjo de guarda, continua pesada. Vem até mim, me ajuda a diminuir essa cruz. Eu não dou conta. O anjo de guarda, dessa vez, olhou no fundo dos olhos dele: meu filho, você dá conta. Mas nós respeitamos o seu livre-arbítrio. Se você quer cortar, nós vamos cortar. E você segue em frente. A cruz foi cortada mais uma vez. E ele seguiu a sua caminhada. Chegando ao final, tinha um grande despenhadeiro. Do outro lado, ele viu o anjo de guarda, sorrindo, com os olhos arregalados, e abrindo os braços, o anjo de guarda lhe disse: vem, meu filho, que eu espero. E entristecido o homem: mas como? Como eu vou passar aqui por esse penhasco? A cruz, meu filho. A cruz é uma ponte. Coloque a cruz e você vai passar por cima dela. E ele colocou, e a cruz caiu penhasco abaixo, dando-se conta de que os pedaços que foram cortados acabaram atrapalhando que ele chegasse até o final. E ele perguntou: meu bom anjo, não dá para você vir me buscar e a gente ir volitando até onde você se encontra? Não, meu filho, porque as leis de Deus são para todo mundo. Várias pessoas carregaram suas cruzes, tiveram o peso das dificuldades, mas suportaram e seguiram em frente. Os anjos de guarda dela auxiliaram. Jesus nunca faltou com auxílio a ninguém. Nós não poderemos dar um regime diferencial a você. Os pedaços que faltaram eram pedaços com os quais você se comprometeu. E agora, o que eu faço? Bom, a misericórdia de Deus é infinita. E ele, por misericórdia e por amor a você, ele te permite voltar ao início da caminhada. Mas tem um aspecto positivo. Eu estarei com você de novo, mas eu vou ter que voltar lá no início e caminhar tudo de novo. Sim, meu filho, sem reclamar, sem achar que a cruz do lado está maior, sem achar que ela está pesada. Pense que Jesus veio para auxiliar. Pense que você tem a mim e a tantos espíritos que estão ao seu lado. Vai, siga em frente, mas o seu livre-arbítrio será respeitado. Se você quiser cortar novamente, ela será cortada, mas os pedaços faltarão ao final. Nós somos esses caminhantes da imortalidade, que hoje temos essas cruzes pesadas, porque incorremos numa lei chamada lei de causa e efeito, chamada lei de ação e reação. O que hoje nos chega à conta de sofrimento, à conta de dificuldade, é porque nós nos vinculamos a esses desacertos, seja na experiência presente, seja na experiência transata. Então, sigamos em frente. Agradecemos a Jesus por tudo de bom que nos acontece e também pelas dificuldades que vêm até nós, porque ninguém tem uma cruz maior que as suas possibilidades. E, sobretudo, vinculemo-nos ao nosso anjo de guarda, porque ele está ao nosso lado. Ele nos ouve nas nossas preces mais sentidas. Ele sabe de cada lágrima que teima em rolar. E, sobretudo, ele é o caminho para que nós nos liguemos a Jesus. Foi o próprio Jesus que designou entre os benfeitores da espiritualidade um anjo, um espírito superior, para que a nossa caminhada fosse uma caminhada mais aliviada, mais fácil. Se hoje, então, temos a pandemia, a quarentena, as dores, as doenças, pensemos no que há de positivo.
Nós temos a Deus, um Pai de amor e de misericórdia. Nós temos a Jesus, o amigo de todas as horas. Nós temos os espíritos familiares que estão no plano espiritual velando por nós, mas, sobretudo, nós temos o nosso anjo de guarda. Agradeçamos ao nosso anjo de guarda e sigamos em frente. Eu me despeço de cada um de vocês, agradeço o convite para fazer essa palestra, e de Niterói para Petrópolis, eu faço a oração final. Uma oração psicografada por Francisco Cândido Xavier, do benfeitor Emmanuel, quando Chico Xavier nos ensina a conversar com o nosso anjo de guarda através de uma oração chamada Oração Nossa, que também poderia ser a oração do anjo de guarda. Quando ele nos diz assim: meu anjo de guarda, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo, Santo Anjo do Senhor, a compreender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente quando cumprirmos os desígnios de Deus, onde e como Ele queira, hoje, agora e sempre. Um abraço, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. E até uma próxima. Muito obrigada, tá, Rafael? Obrigada a todos também que ficaram conosco até esse momento. E vamos para a próxima palestra na semana que vem. Esperamos a todos também novamente. E que possa, no próximo ano, talvez, Rafael, você vir até nós, né, pessoalmente, ou esperando essa pandemia acabar. Daqui a pouco a gente está junto. Muito obrigada, tá? Rafael, pode ficar mais um pouquinho aí? Fica, um beijo, gente, ó. Beijo, gente.